Isso. Então aí eu tive que ir para o distrito industrial. E foi aí onde começa uma nova trajetória, um novo modo de pensar, um novo modo de conquista. Eu acho que ali aprendi muito, acho que eu aprendi muito em relação a tudo, a crescer na vida, a crescer pessoalmente, a buscar os meus objetivos, né? E dentro da empresa, entrando com 18 anos, dentro de uma produção, ralado, chorando. Então, uma das únicas as oportunidades que eu queria, que eu achava interessante, porque assim, quem trabalha na produção sabe do que eu estou falando, porque você é uma máquina, você tem 5 minutos pela manhã para ir ao banheiro, você tem 1 hora de almoço, mais 5 minutos no final, vai para casa, acabou-se. Você fez o serviço, você fica ali às 8 horas, movimentos repetitivos ali, isso é muito cansativo, eu chegava muito cansativo. E quando eu cheguei ali, eu falei, aquilo não era para mim. E eu saía da boca de um forno, as placas elas vinham, trabalhava na empresa, a placa vinha, eu tinha que ir aqui quente, muito quente, eu saía dali, então eu falei, cara, isso aqui não é para mim, eu tenho que fazer algo que eu preciso sair daqui. Entendi. Né? Então o que eu precisava fazer? Bom, eu precisava saber onde eu queria chegar. Eu via um escape, era a produção. No final da produção tinha o cara que embalava a caixa. Então, assim, meu sonho era ser um embalador de carregar caixa. Porque eu via que aquele cara que carregava a caixa, ele andava a empresa toda. E até então eu não sabia onde era a empresa. Então, meu sonho era carregar a caixa. O distrito foi teu primeiro trabalho de carteira assinada. Carteira assinada, exatamente. Ali foi onde eu comecei minha vida profissional ali. Quantos anos foi? 18 anos. 18 anos. Saí do exército, já foi, dispensou do exército, já foi já pro fui distrito. bater no distrito lá, tive a oportunidade, graças a Deus. Não me arrependo de nada também, mas é osso para você aí, molecada, estudem, quando é que a gente olha, estudem, porque distrito é complicado. Ali é só para você dar uma passagem mesmo e subir. Então vamos lá. E aí consegui, nesse dia o cara faltou da caixa, eu fui para a caixa, sempre desenrolado, consegui ali ter a oportunidade, peguei, fiz diferente ali nas embalagens, guardei tudinho e peguei a oportunidade. Só que ali não mudava salário, só mudava de posto, mas eu já não estava sofrendo tanto. Mas eu queria ganhar sempre um pouquinho mais, né? Como sempre, a gente quer ganhar um pouco mais. E aí foi quando eu tive a oportunidade de eu sentar com um técnico de linha, que eu vi o cara sentado ali, técnico de linha, fazendo lá o que ele tinha que fazer lá. E eu colei nele, perguntei o que ele tinha feito para ele chegar onde ele chegou lá, porque ele era o único que não ficava fazendo movimentos repetitivos ali. Ele falava, eu fiz o curso disso, disso, disso. Pô, eu falei, então eu vou fazer o curso disso, disso, disso. Porque o dia que eu tiver uma oportunidade, eu tô aqui. E foi o que aconteceu. Só que 1 hora de almoço, como é que eu ia aprender? Como é que eu ia fazer isso? Essa 1 hora de almoço, eu corria para almoçar, 10 minutos eu almoçava, e os outros meus 50 minutos eu ficava do lado dele lá na linha. Aprendendo e tudo mais. E quando a supervisora passava, era tinha que ter toque, porque ela tinha que ver que eu estava ali dando o meu melhor ali pro almoço. Né? Tirei meu almoço para mim estar aprendendo algo. E numa dessas oportunidades, acabei tendo essa oportunidade. Teve lá dentro uma seleção interna. Quem estava lá? O Frost estava ali, tudo mais. Peguei a oportunidade. Já era um técnico ali. Só que também é o seguinte, você fica de cabeça baixa ali, é a mesma coisa. Sofrendo. E aí eu já fui buscando algo. Você tem que sempre estar buscando algo para melhorar na sua vida. Certo. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas. E depende da sua escolha, você tem que conviver com as suas escolhas. E eu não queria aquilo para mim. E aí eu disse assim, não. Vi o pessoal da inserção automática, uma outra área lá, que assim, a produção era o seguinte, era denominada assim, por batas, né? Então, o mais lascadinho é o bata azul, que era onde o primeiro posto que eu entrei. O melhoradozinho lá é o bata branca, era um bata branca com gola azul, então já era diferente. E o topzão lá era um bata branca. Então, tipo, pra mim aquilo ali era NASA. Pô, o cara tá na NASA, o que eu faço? Eu não eu tinha aquilo ali, só que eu já tinha um objetivo, já tava mirando lá, eu queria fazer aquilo lá. E foi quando eu colei, a gente não podia entrar porque era acesso restrito. E numa dessa oportunidade, eu conversando com o pessoal, desenrolado como eu sou, conversa ali, conversa lá, acabei entrando e vendo. Eu me encantei por aquele negócio, são os máquinas ali batendo, cara, um negócio que me encantou. É interessante, né? O primeiro contato da pessoa quando entra no distrito, ela fica impressionada, porque o impressionante, né? Aquele cheiro de placa, falei, cara, é um mundo, né, mundo diferente. Eu falei, eu quero isso, né? Eu falei, eu quero isso. Então, o meu próximo passo é tentar ser uma inserção automática. Eu vou querer isso pra minha vida. E aí eu perguntei o que foi? Faz curso disso, disso, disso. E nessa eu vinha sempre me destacando.
ia destacando e tudo mais. E eu acabei me destaquei, uma oportunidade, queria-se uma oportunidade. Quem estava ali? Marcelo Froz, a supervisora chega comigo e ela diz assim, olha, ela chamava assim, meu papaizinho, É tem mesmo. uma oportunidade para você aqui, uma senhorinha velhinha. Uma oportunidade para você aqui, na exceção automática. Eu não quero tirar você daqui, mas a decisão é sua. Certo. Aí eu cheguei para ela, disse, olha, dona Yara, essa é uma oportunidade que eu estou esperando já há 7 meses. Eu agradeço muito a sua oportunidade, mas lá você vai ser com outro. Eu falei, eu agradeço muito a sua oportunidade, mas chegou a minha hora. Entrei na sessão automática, eu fui o cara. Fui o diferenciado. E botei a bata. Quando eu botava a bata branca, já tava. batinha. Então olha, já tô Ah, o falando. bichão, o bichão. Eu já tava na NASA, eu era um pesquisador da NASA. Mas nada, só botava pra cá lá. Me sentia ali na NASA, botava ali as Era o plaquinhas e doutor, tudo mais. doutor. Isso. Todo de Só que é o branco. seguinte, eu sempre gostei sempre de ser o diferenciado, fora da curva, porque eu já estava arrumando máquina. Eu já estava consertando as máquinas. A máquina quebrava, eu arrumava. Quando a gente queria dar um migué, hoje eu posso falar, já faz 20 anos atrás aí, 15 anos atrás, eu tirava um negocinho ali que eu sabia que a máquina ia ficar parada a noite toda, então eu já não vou trabalhar, vou saber ali, ficava enrolando e tudo mais. Então assim, já sabia as manhas da máquina, sabia, só que não era aquilo. Não era aquilo mais. E aí eu vi o pessoal já engomadinho. Aí eu já queria ser um engomadinho, cara. Então assim, o que eu tinha que fazer para me ser engomado, né? Certo. Então assim, pô, trabalhar ali numa área administrativa, trabalhar ali numa área, né? Porque é a meta ali. Então eu tinha uma meta de trabalhar na administração. Não sei aonde, não sei como, não sei com quem, mas eu tinha que chegar lá. E aí eu observando tudo, como eu já tinha conhecido o pessoal lá tudinho, o pessoal observando tudo mais, tal. E aí eu sabia quem era o líder supervisor ali, que era da logística, líder da logística, o seu Agostinho. Um abraço, seu Agostinho, se um dia ele vai me ver. Eu Seu agradeço Agostinho. muito esse cara. Tu tem um contato desse pessoal? Fala com algum. Falo com alguns, a maioria eu falo. Vai a galera mandando ali, alô, pessoal aí, alô que o pessoal- dessas aí, eles vão... Esse reconhecimento eles vão, aí também é muito bacana. Muito, muito bom. O Agostinho era um cliente da peixaria assíduo. Show, Ele, show o de finado bola. Harada, que também era um dono, o cara gostava muito. E aí eu cheguei, eu sabia que ele era... Só que assim, era um cara fechado, não era muito de palavras, e eu tive que criar coragem ali para me falar com aquele cara. Então eu sabia que no momento ali oportuno, eu ia ter uma oportunidade, eu ia encontrá-lo, e ele gostava de fumar. Então eu ficava só monitorando. Certo horário, 2 horas da tarde, acho que depois do almoço, ele tomava um café e aí ele ia fumar. Então, 2 horas da tarde, ele estava ali fora fumando. E eu sabia que eu tinha que encontrá-lo. Eu falei, cara, eu vou falar com esse cara. Então, eu já tinha manjado ali, 2 horas da tarde ele tá lá, então eu tinha que arrumar uma desculpa para me sair 2 horas da tarde para me encontrá-lo. E eu não sabia nada de logística e tudo mais. Eu sabia que ele era o responsável pela logística. E numa dessa deu certo. Eu saio, ele parado lá fumando. E eu chego e peito. Uhum. O senhor Agostinho, o senhor que é o gerente da logística, o senhor que é o... Eu falei, fumando. É o seguinte, eu estou fazendo faculdade de logística. Mentira, eu não estava. Estou fazendo faculdade de logística e eu estou falando aqui para o senhor, eu quero uma oportunidade lá com o senhor. E se o senhor me der essa oportunidade, eu sei que o senhor não vai se arrepender. Não, ele parou, olhou para mim, mediu, pesou, deu uma tragada, eu digo, meu Deus, vou pegar uma tapa, ele não vai me bater, né? Um não, ele vai me dar, mas pode me escrotear lá, falar qualquer tipo de coisa, mas eu tô aqui para segurar. Não pegando uma tapa, tá? Não pegando uma tapa, tava ótimo, né? Pô, não pegando uma tapa, tava ótimo. Nada. E aí eu, nervoso, fumou, uns 10 segundinhos assim de silêncio, meu coração para sair pela boca. Ele olha para mim assim, cara, eu lembro até hoje. Leve o seu currículo para amanhã, traga seu currículo amanhã e leve na minha sala amanhã. Ganhei o coração do cara. No mesmo dia ele chega e fala com o pessoal lá que chegou um cara que ele gostou da atitude do cara que desafiou ele, que falou que se ele coisasse, né, e esse papinho rondando. E aí, numa hora dessa, o pessoal falando. Aí eu comentei, eu falei que Agostinho. Aí o cara falou, isso foi tu que falou com ele? Eu falei, eu parei, cara, o cara tá te elogiando pra caramba lá em cima, porque ele gostou da tua atitude que chegou com ele, peitou dizendo que não se arrepender. Isso. Só que até então eu falei, cara, legal, mas eu já tava nervoso, porque eu não tava fazendo faculdade. Eu menti pra ele, né? Só pra me chegar lá pra ver o que ia dar. Porque assim, o não ia pegar, uma tapa ele ia me dar. Então eu vou lá e vou encarar. E nessa
E acabou que dando certo. E aí ele me chama, eu entro na sala dele, ele, do jeito que ele, cabeça baixa, e eu sento como você tá aí. O cara passou uns 10 minutos, meia hora ali, de cabeça baixa, e eu ali nervoso. Meu irmão fala logo, mandou embora, eu nervoso, tava nervoso. E ele chegou comigo e disse assim, cara, gostei da sua atitude. Gostei. Ele não perguntou, ainda bem que ele não perguntou se eu tava fazendo faculdade, não, porque eu já tava correndo atrás. Gostei da tua atitude. Você foi um cara que dificilmente pessoas têm coragem de fazer isso que você fez. E eu gostei de você. Dessa época, a empresa está abrindo uma outra filial e ia precisar de um auxiliar de planejamento. E eu vou precisar de um auxiliar de planejamento e você vai para lá. Agora é o seguinte, cumpra tudo que você falou. Rapaz, quando o cara falou isso, deixa comigo. Por dentro eu tava vibrando de alegria, porém meio com medo que eu não sabia para onde ia. Um misto de sentimentos aí. E eu disse assim, cara, eu conquistei. Então, aí eu falei, cara, eu vou andar engomadinho, eu querendo andar engomadinho, meu sonho era andar engomadinho, então eu vou andar engomadinho. Não, tudo bem, sem problema, só que você vai passar aqui 2 meses, daqui a 2 meses a gente vai, você vai passar 2 meses aqui aprendendo. No outro dia eu estava engomado, tava ali, prendi, consegui aí aprender o processo. Aprender o processo tudinho. Fui para lá eu me importava como se eu era um auxiliar, depois que fui analista, eu me importava como se eu era o cara. Eu tava ali de baixo, só não usava gravata porque não tinha. Porque senão eu usava gravata. Engomadinho, a mulher passava a roupa direitinho, bonitinho. Aí eu ia todos. Mas rapaz, daquele jeito. Então, pra quem me via do outro lado, eu era o bichão. Mas eu era o tremendo orelha seca. Mas a orelha seca era eu de todos lá. Mas eu me importava como se eu fosse um cara grande. Então, isso também acaba influenciando. Postura, né? Essa postura ela acaba influenciando em muita coisa na nossa vida. É verdade. E foi quando eu comecei a conquistar muito mais coisas. Tudo é a mentalidade, né? A pessoa já se prepara antecipadamente, né, para uma oportunidade, né? Na realidade você tem que, não esperar muitas oportunidades, mas você pode criar as oportunidades. Então, até onde eu cheguei aqui, as oportunidades foram criadas. Eu não esperei alguém chegar comigo e dizer, cara, tu faz logística, pode fazer. Eu fui atrás das oportunidades, então eu fiquei esperando. Então esse é o diferencial. Esse é você que tem o diferencial. Como tu falou, né, tu já se portava como se alguém que já estivesse lá, né? Exatamente, isso como aí se eu fosse o cara. Muito bacana, então, né? A meta ali já era dali, subir, galgar e ir embora. Só que o contrato com a empresa eram de 3 anos, a gente passei 2, 3 anos ainda como analista, consegui ser analista de planejamento, aprendi muito mesmo, chão de fábrica e tudo mais. E aí chegou o momento, e aí eu cheguei a me candidatar na Silva, porque quem se candidata na Silva tem 2 anos, se eu não tenho ganhado de estabilidade. Tem estabilidade. Eu digo, eu vou testar a popularidade, como é que eu tô? Proz na Silva, Proz, tirei 2º ou 3º lugar. Falei, cara, não é que eu tô bom de popular, sou bom cara popular, então beleza. Então eu fiquei, só que aí nesse caso a empresa ela ia... já tinha encerrado o contrato, que era de 3 anos, já estava, todo mundo estava ciente, e eu tinha que voltar. Só que, para eu voltar, não ia ter espaço para mim lá. Mas eles tinham que me segurar porque eu era da CIPA, ou tinham que demitir uma outra pessoa lá. Só que por trás de bastidores, eu já estava enviando meus currículos. E aí entra uma outra história, né? Estou falando questão de oportunidade.